aqui fazendo um piloto de um programa ao vivo. Queria mandar um abraço para vocês, do site da Prefeitura, falando sobre o curso que eles ofertaram aos professores usando essa plataforma aí, estrangeira, para uso de plataforma digital para formular conteúdos pedagógicos. Também falar sobre a posse do novo ministro da Educação, que aparentemente é algo bom, né? Porque o ministro anterior era tão ruim, em tantos erros, com tantos equívocos, que não fez nada a não ser destruir a educação e criar celeuma e confusão. Desses dados da Prefeitura, vocês estão conseguindo visualizar aí, eu vou botar em tela toda, visualizar melhor, falando do número de alunos e tal. E eu tinha impresso, inclusive, porque a Prefeitura, ela está falando em retorno, julho, naquelas fases que ela criou, do tal comitê, que ninguém sabe quem são os membros, né? É o comitê que eu chamo de comitê caviar, porque só ouço falar, mas nunca vi, nunca li, só ouço falar. Esse comitê científico, comitê técnico. E aí agora em audiência pública na Câmara de Vereadores, a secretária de Educação, perguntada sobre o tal comitê, que eu estou chamando de comitê caviar, começou a falar que era composto por membros da Secretaria de Saúde, dos diretores de hospitais, tal, aí uma pergunta dos nomes desses membros, e não de onde eram, e aí isso gerou depois uma confusão entre os vereadores, uma briga, tal. Eu vi a audiência toda, foram uns 5 horas mais ou menos, eu não me lembro de ter ouvido ela comentar. Então isso aqui é a página da Prefeitura, com relação aos dados, que depois eu vou comentar um pouco sobre esses dados, dessas políticas e da condição de ter seguro, né, você tá o uso de máscara e tal. O que acontece? A escola, ela é um lugar, um espaço, né, de convivência, de afetos, de conflitos também, de amores e trocas e de ensino-aprendizagem. Então, o professor, e alguns deles em condição que possa ser de perigo à sua saúde, por idade, pelas tais comorbidades, né? Isso é uma coisa que a gente também aprendeu com essa doença, né? Que assola o mundo inteiro. Pelo menos colocado para a sociedade mais condições de higiene e tal, nem todo mundo segue, nem todo mundo quer usar máscara. E a gente sabe muito bem quem são essas pessoas que não querem usar máscara porque acreditam que é uma gripezinha. Voltando à questão dos números, os números da Prefeitura, educação em números, eu vou clicar aqui, acho que vocês eu posso compartilhar aqui a página, tá vendo? Da Prefeitura, que está falando nos números. Para vocês terem uma noção, eu vou botar lá na tela toda para vocês terem uma ideia qual o impacto se causaria e se causará, mesmo com a transferência das aulas de julho para agosto, o retorno, segundo a secretária, para a gente ter uma ideia do impacto que isso causa, gente, na cidade. Dados da secretaria que estão nesses slides aí, tá? 641 mil alunos, estudantes, alunos e alunas, né? A prefeitura botou alunos, não está se atendo à questão do gênero nesses gráficos, mas segundo dados da própria prefeitura, no seu sítio, não quero usar a palavra site, porque a gente tem uma em português que substitui, por que eu vou usar? Dados de abril de 2020, tá bom? O que esses dados estão apontando? São vidas, eu estou apresentando números para falar que esses números representam 641.564 vidas de seres humanos, só de alunos, em 1.542 unidades de ensino. Dessas, são 525 creches, 221 ensino fundamental 2, 233 ensino fundamental 1, e com mais de uma modalidade de segmento, 546. Segundo escolas do EJA, Educação Especial Exclusiva, e CIEPs, que eles dizem que tem 10, que a gente está, né, questionando, 10 CIEPs voltados para a educação infantil. Então, além da mulher trabalhadora, que está em situação, né, as mulheres pobres, negras, periféricas, e os pobres em geral, muita dificuldade de trabalho e de alimentação para essas crianças. Teve um ato lá na prefeitura, cobrando as cestas básicas, havia um cartão que expôs as direções a entregar o cartão.
Aí houve um questionamento do sindicato, juridicamente, para que não houvesse a entrega do cartão pelas direções, porque estava expondo essas direções, né, a risco de contaminação e aos pais, estudantes, alunos da rede municipal. Aí, se eles ofertaram um cartão de R$ 100, que vergonhoso, né? Tem dinheiro para fazer hospital de campanha, mas não tem dinheiro para dar para o pobre que está passando fome. Pessoas que não têm renda nenhuma, não tem nenhuma fonte de renda. São milhões, milhares no Rio de Janeiro. Desses estudantes, total por segmento, na creche pré-escola são 152 mil estudantes. Vidas, estou falando de números, não. As pessoas falarem, ele está falando de números, está preocupado com os números, está falando de números. Não, estou falando de vidas. Estou só exemplificando, quantificando o número de vidas que a gente está colocando em risco. Caso a prefeitura permaneça com essa ideia, essa política de querer colocar em retorno às aulas, de que, inclusive, né, pressão lá do acordo lá do Crivella com o Bolsonaro, de voltar o mais rápido possível, botar a cidade para funcionar, tudo funcionando, né, e a gente não sabe o que isso vai resultar. Só que na escola são 641.564 estudantes, com creche pré-escola e ensino fundamental, 590 mil alunos. Segundo dados da prefeitura, 64% são em tempo parcial e 35% em tempo integral. E o total de professores, 39.815. Vamos arredondar para 40 mil, porque tem uns 2 mil que estão lá na Secretaria de Educação e nas coordenadorias que não estão em sala de aula. Tem esse gráfico aqui também. Acho que está em detalhamento de professores. É bom até citar aqui, tá? Só para nível de esclarecimento, são 2.248, professores e professoras, servidores, profissionais de educação, que estão em sede de coordenadorias regionais de educação, que a prefeitura está dividida em coordenadorias, e nível central. Professores, total da 2.249. Por que esses professores não poderiam estar na sala de aula, ou agora nesse retorno da pandemia? Tudo bem que tem gente que está trabalhando na estrutura. Eu não estou achando 2.200 e muita coisa, né? Se esses colegas retornam, que muitos deles estão lá, acho que desde a época de César Maia. Saíram mais da estrutura. Saíram de sala de aula e foram para os órgãos da estrutura de César Maia, Eduardo Paes, Crivella. Já 20 anos, né? 700 mil pessoas, dessas crianças, jovens e adolescentes e adultos no EJA. E os profissionais de educação, grande maioria mulheres, acima de 40 anos, entre 40 e 50, por trabalhar na prefeitura há mais de 20 anos como professor da rede municipal, acredito que o número a faixa etária da grande maioria professoras e uma faixa etária de, digamos, 40 a 50 anos na média, assim, entre essas 45 anos, digamos, que esteja nessa média, 30, 50 anos, 37, 38, mas enfim, essas mulheres, mães, uma parte delas, ou os professores homens, pais, uma parte deles, direções, profissionais da cozinha, do apoio, da estrutura pedagógica, coordenadores, etc. Desses 700 mil, né, 640 mil alunos, estudantes, e mais os profissionais de educação, dá mais ou menos arredondando para 700 mil, você multiplica por 4 pessoas em casa. Até mais, né? 4 vezes 7, 28, são 700 mil pessoas. Vezes 4, 2.800.000. Fazendo assim uma cálculo assim, grosso modo, né, digamos, para você ter ideia de mais de 2,5 milhões, quase 3 de pessoas expostas ao contato entre si, né, de socialização, de contato e tal, social, e expondo, inclusive, além dessas famílias, dessas 700 mil pessoas, com 4 pessoas, a gente pensando em 4 pessoas na família, multiplicando por 4, que dá 2.800.000, se uma delas, tem estudos que uma criança numa sala contamina, se não me falha agora o número, acho que era 80 pessoas, ou 20, não me lembro agora. Enfim, um número enorme, se você pega os 700 mil, ele tendo em casa, vamos dizer que a gente fazia uma média dos lares, né, pelo IBGE, pelos institutos de pesquisa, de 4 pessoas por família, em média.
Então, 700 mil multiplicado por 4, 2 milhões e 800. Ainda sem contar os vizinhos, a pessoa do transporte, a mulher, o homem do transporte, o cara da pipoca na porta, as famílias em casa, o avô, a avó, o vizinho, a tia que foi visitar, mas não mora junto, a avó que foi visitar, mas não mora lá. Um número muito maior, então, de contatos. Sem contar o transporte, que vai ficar mais cheio, as ruas vão ficar mais cheias. Então, é uma política temerária, irresponsável, assassina. Se o seu Crivella, a senhora Talma, secretária de Educação, mantiverem qualquer política de retorno das aulas sem o mínimo cuidado, e não adianta eles dizerem que vão comprar álcool gel, que vão comprar EPI, máscara, porque isso é parcialmente factível, porque a criança não vai ficar com a máscara 4 horas de sala de aula, ou se for 7 em sala de aula, sem ficar em contato uns com os outros, expondo os professores, expondo essas vidas. Quero saber se no currículo do prefeito e da secretária vai estar escrito lá o número de mortes que eles provocaram com essa política assassina, essa necropolítica, né, neoliberal, de não ter dinheiro para investir em hospital, ou muitas vezes no Estado e na Prefeitura, em vários lugares no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no município e no Estado, de superfaturamento, de desvio, de compra não desnecessária, álcool gel de não sei quantos a mais do que o valor originário, e não só álcool gel e tantas outras denúncias que aparecem constantemente, fora as que não foram apuradas ainda. Então, fazer uma crítica aqui a essa postura irresponsável, primeiro dizer, não que eles não voltem, mas dizer que ia voltar. A responsabilidade está em afirmar que ia voltar, independente das condições de saúde e de vida das pessoas. Isso é assassino, esse tipo de política. A gente não pode admitir, não vai aceitar que isso ocorra, expondo a vida de nós e de nossos familiares, da nossa família e dos estudantes. Não se pode admitir que nenhuma criança morra, nenhum profissional de educação morra, nenhum familiar morra por conta dessas políticas. Independente de, mas se tiver um acréscimo número de infecções e contaminações, aí vai morrer quantas pessoas para vocês dizerem quantas crianças vão precisar morrer, quantas famílias vão precisar morrer, quantos pais, quantas mães e professores vão precisar morrer para vocês poderem sair dessa condição de contágio. Seu prefeito Crivella e a senhora Talma. Caminhemos. Um grande abraço a todas e todos. Fiquem com Deus. Depois, se vocês quiserem dar uma curtida lá, por favor. Eu sou professor de História da Rede Municipal e professor de Sociologia do Instituto de Educação, há mais de 20 anos, e quero trazer essa minha experiência para a gente usar e ter a educação como o grande instrumento, a grande ferramenta, né, o grande poder de transformação para a sociedade, para tudo, para a ciência, para mudar essa situação da pandemia, para a pesquisa, para o ensino-aprendizagem, para a ciência na sociedade. A educação é um grande instrumento para a transformação social. Ela é revolucionária porque dá a condição do filho do pobre, do filho do trabalhador, de ter uma condição de vida melhor, para os seus filhos e para as futuras gerações. Por isso que a gente tem que usar pensar a educação, né, como a transformação social para a vida de todos. Inclusive, eu tenho isso como exemplo, que fui aluno da rede municipal do Rio de Janeiro e da rede estadual.